Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Copa do Brasil, aqui para vocês análises de São Paulo e Corinthians no mais absoluto detalhe, tá? Você não vai encontrar uma análise dessa por aí, te garanto. Então me acompanhem neste vídeo, tá? O que eu vou prometer para vocês como vai funcionar essa análise? A gente vai entender o comportamento das equipes e entender como esse comportamento acaba interferindo diretamente na estratégia criada e como isso vai acontecer ao longo da Copa do Brasil, ao longo dessa semifinal, beleza? Então venha comigo e me acompanhe nesta aventura que já está na tela para vocês. Então temos a primeira parte, São Paulo e Corinthians. Se a gente fosse olhar pelos dados do Brasileirão, e aí por que eu uso os dados do Brasileirão basicamente? Porque é o cenário mais equilibrado que você vai ter, né? Você vai entender o São Paulo e o Corinthians, e esses dados são até a 18ª rodada, não contemplam a vitória do Corinthians contra o Curitiba, nem o empate do São Paulo contra o Flamengo. Isso não contempla basicamente porque não saiu dado a tempo. Estou gravando isso na segunda-feira, até este horário, 2 horas da tarde, não saíram os dados desses jogos no software onde a gente pega as informações, tá? Então basicamente não vai alterar tanto. Era uma equipe reserva do São Paulo, uma equipe titular do Corinthians, muito interessante inclusive, mas também com o adversário mais fraco. Enfim, a gente consegue equilibrar as situações desta forma, tá? Esses dados a gente tem certeza que está mais equilibrado entre a 18ª rodada entre São Paulo e Corinthians. Então temos o seguinte, por mando de jogo, quem que é o favorito? São Paulo, tá? Então se a gente for olhar o mando de jogo, São Paulo jogando no Morumbi e Corinthians jogando fora, temos o mando de campo favorito, o São Paulo, tá? Por estilo de jogo, ou seja, o São Paulo jogando contra equipes que jogam parecido com o Corinthians e o Corinthians jogando contra equipes parecidas com o formato que joga o São Paulo, quem seria o grande favorito? O São Paulo ainda. Qual é o grande ponto? As diferenças que a gente vai poder observar entre as duas equipes é de 1 gol de diferença aproximadamente, tá? Não vai fugir muito disso, ali por mando de 1 a quase 2, indo para 2, mas, por exemplo, o estilo é um gol de diferença basicamente, tá? Quando a gente começa a observar isso, a gente já tem nesse cenário um ponto importante, que é o jogo começa favorável para o Corinthians, né? Então se o São Paulo fizer um gol, ele não necessariamente classifica, ele basicamente empata a partida. Então você já começa desfavorável e isso pode interferir muito nesse cenário, tá? Esse cenário que a gente está observando é um cenário onde começa 0 a 0, que são cenários que começam os jogos das ligas, né? Esse jogo de Copa de volta, ele é um jogo, aquele famoso jogo de 180 minutos, é justamente isso. Ele já começa com um placar não favorável ao São Paulo, o que faz com que a equipe tenha que modificar alguns comportamentos, tá? Obviamente, o cenário não é tão desfavorável, porque no natural as coisas deveriam pender um pouco mais para a equipe do Morumbi, tá? O que a gente pode observar desse jogo aqui, e a gente vai marcar isso na canetinha de novo para vocês, tá? Primeiro, posse de bola, a gente sempre começa por aqui. A sensação provavelmente será de controle do São Paulo ao longo da partida, tá? Então São Paulo deve ter o controle da posse da bola, principalmente por conta do resultado, e o Corinthians deve ter mais espaços para contra-atacar. Então o que a gente consegue observar disso? O São Paulo tem mais posse geralmente e consegue progredir mais em campo no total do que o Corinthians, e também na proporção bem parecida, tá? Então assim, não é um cenário onde as duas equipes odeiam ficar em posse da bola, as duas equipes até gostam de ficar em posse da bola, mas o São Paulo gosta mais, principalmente jogando em casa, tá? São Paulo consegue converter melhor as situações de passe, e talvez o grande ponto de dificuldade do Corinthians seja justamente esse. O São Paulo consegue finalizar muito mais do que o Corinthians e consegue converter para gol muito mais do que o Corinthians. Quais são os cenários que a gente precisa observar nesses pontos especificamente? Há uma questão emocional relacionada diretamente a começar perdendo a partida para o lado do São Paulo, e há uma questão não só emocional, mas de situações diferentes que vão proporcionar ao Corinthians outro tipo de finalização. Ou seja, você não vai estar necessariamente observando um Corinthians que vai finalizar numa situação onde o adversário vai poder, por exemplo, fazer um 1 a 0 logo no contra-ataque. Você vai estar finalizando, sendo que o seu adversário pode empatar a situação, né? Empatar aquele jogo. Então é um cenário muito mais propenso para o Corinthians conseguir um pouco mais de perigo nessas finalizações do que vinha conseguindo, mas de qualquer maneira, geralmente o Corinthians não consegue criar tanto
jogando fora de casa, tá? Na hora da defesa, o São Paulo recupera mais rápido e aí, obviamente, não deixa o adversário progredir em campo também, tá? Bloqueia melhor as finalizações e também defende melhor, mas aqui a diferença já é bem pequena em relação às atuações do Cássio e do Rafael, tá? Então, assim, esse é o ponto de menor interferência aí, provavelmente os dois vão bem, assim, nenhum deve ter grandes falhas e isso acaba deixando as coisas mais equilibradas, tá? Se a gente for olhar o São Paulo ainda, e por que esse gráfico é importante? Em azul, você tem a linha que é o perfil contra o grupo, ou seja, contra o Corinthians, tá? Contra equipes próximas ao Corinthians. Em laranja, você tem aí um perfil de mando de campo de São Paulo, independente do perfil do adversário. O que geralmente modifica ou não, tá, nessas análises? Você pode ver que o São Paulo mantém a posse de bola, então a questão dos passes aqui é basicamente mantida, a progressão é basicamente mantida, você tem aqui recuperação da posse. Esses cenários aqui que a gente está colocando em vermelho são basicamente todos mantidos, tá? Então esses pontos a gente não deve ver grandes diferenças. Onde geralmente apresenta diferença, e aí apresenta uma diferença negativa, ou seja, ao jogar contra a equipe do Corinthians, talvez haja uma queda. Haja uma queda no bloqueio, especificamente, na defesa do goleiro e nos gols. Então, por que eu acho, por exemplo, que esse jogo é muito mais difícil do que os números originais estão apresentando? Basicamente, porque o que é mantido, você só tem a questão do chute certo a gol, que é um critério muito interessante. Mas o restante cai nos principais critérios, seja ele de bloquear ou defender, ou seja ele também de realizar o gol. Tá? Então há uma queda nesse sentido também. São Paulo deve vir a campo com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington, né? O Caio Paulista machucou. Gabriel, acredito aí já é um chute meu, tá? Pelo que a gente está vendo. Gabriel Neves, Pablo Maia, Wellington Rato, Nestor, Lucas Moura e Caleri. O que eu acho que pode acontecer ainda de modificação? Em vez do Gabriel Neves, o Alisson, que vem atuando bem nesse sentido. Então pode ser uma alternativa aí nesse cenário. E também a gente deve ver o Wellington Rato atuando como titular. E provavelmente ao longo do jogo, principalmente se o jogo começar a apertar, deve vir o Rames Rodrigues. E aí eu imagino que saia o Rato para o Lucas ir para a ponta direita e o Rames jogar um pouco mais centralizado, tá? Onde estão as grandes valias do São Paulo e quais são os pontos que a gente tem que observar? São Paulo é uma equipe que troca muito de jogador ao longo da temporada, então é uma equipe que acaba trocando bastante, não é tão confiável assim, tá? Tem um overall legal, ou seja, quem joga cumpre bem a função e tem um bom impacto, não é dos melhores, assim, não é que puta impacto, mas é um impacto interessante para uma equipe de meio de tabela do brasileiro hoje, ali na faixa central da tabela do brasileiro, tá? Nesse cenário, quem que a gente pode destacar aqui como pontos positivos da equipe de São Paulo? A gente pode destacar o Caleri como ponto positivo, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar como positivo. Também, por mais que a torcida pegue no pé, o Nestor também é um outro ponto muito positivo dessa equipe de São Paulo. Os dois volantes que a gente colocou aqui, mas pode ser que o Alisson jogue no lugar de um deles, tanto o Pablo Maia quanto o Gabriel Neves jogam muito bem, tá? Vem atuando muito bem. E ali, mais jogado para trás, o Beraldo e o Rafael, tá? Também vem se destacando muito bem os dois, tá? Vamos à equipe do Corinthians. E aí a equipe do Corinthians acontece o mesmo cenário, tá? A gente pode ir por perfil de clube ou por mando de jogo. Perfil de clube azul, mando de jogo em laranja. E aí o que acontece quando você olha o mando de campo, que é o que a gente fez, e olha como joga contra equipes que nem o São Paulo? O que modifica, tá? E o que é mais similar? Vamos começar pelo que está mais similar. O que acontece de forma mais similar está relacionado a gols. Então aquele índice baixo é o índice baixo contra equipes e também por mando, tá? Então a tendência é essa. Você tem, no caso do mando ainda, algo similar na recuperação da posse, no total de recuperação, perde, ganha, total fica alto, tá? Mas você tem, nesse cenário, uma modificação negativa nas recuperações,
uma modificação negativa na recuperação por progressão. O que isso quer dizer? O Corinthians, quando joga contra equipes que tenham mais posse de bola, tem dificuldade em recuperar essa posse, deixa o adversário progredir mais em campo e também trocar mais passes. Tá? Você passa a ter menos progressão, menos passes, então também é natural, a outra equipe fica com mais posse, você fica com menos. Tá? Mas essa conversão de passe e chute total se mantém e você tem até aí sim um ponto positivo, uma melhora para o Corinthians nesses dois critérios, seja de bloqueio do chute adversário ou de finalização certa. Então você passa a ter uma melhora nesses dois cenários, menos posse, mais chute certo no gol. Tá? E você passa a ter uma manutenção também no caso da defesa. Tá? Quando a gente vai olhar a equipe do Corinthians, a gente pode olhar da seguinte maneira. A gente pode supor que a escalação seja muito próxima da escalação que aconteceu no final de semana contra o Curitiba. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, a linha de zaga normal do Corinthians. Tá? Michael, Juan, Renato Augusto, os três ali no meio campo. E aí você passaria a ter o Adson. Eu aposto que nessa entrada o Matias Rojas começa jogando, tá? Seria uma aposta minha. E o Yuri Alberto mais à frente. Quem se destaca nessa equipe do Corinthians? Vamos começar pelo Cássio. Então você tem ali o destaque a partir do Cássio. Aliás, o Corinthians tem dois grandes goleiros, tanto o Carlos Miguel quanto o Cássio. Então, dois caras que a gente pode colocar como destaque. Fábio Santos é um destaque muito mais pelas conversões de pênalti, por exemplo, do que necessariamente por atuação pura. Ali, se você for tirar a questão das conversões, você acaba sobrando de quase que o número do Fagner, basicamente, tá? Então está muito relacionado à participação dele em momentos decisivos e, querendo ou não, o pênalti é um momento muito importante, principalmente num confronto como esse, que pode ir para pênaltis, tá? Temos ainda mais à frente uma grande participação do Michael. O Michael vem fazendo uma grande temporada, nesse Brasileirão principalmente. Renato Augusto e mais à frente o grande cara que hoje contribui é o Yuri Alberto. Tá? Vem melhorando os números ao longo desses últimos jogos. O detalhe do Yuri Alberto, que a gente precisa observar, é necessariamente como ele vai atuar com essa nova formação de ataque. Tende a ser até melhor para ele, tá? Jogar com dois caras abertos, ele mais centralizado, com um 10 ainda atuando atrás. Então, assim, tende a ser melhor para ele também. Além disso, vamos aos confrontos por posição. Essa é uma novidade aqui no canal. Então, o que eu imagino? Se a gente for olhar o Yuri Alberto, por mais que a gente tenha colocado destaque, e olhar a zaga do São Paulo, a zaga do São Paulo leva algum favoritismo em relação à atuação do Yuri Alberto. Na esquerda, colocando o Wellington na direita está o Adson, o Wellington deve levar uma vantagem ou deve ser muito parelho esse confronto, tá? Esse confronto deve ser muito igual, seja no apoio do Wellington ou no ataque com o Adson, tá? Também um confronto bem parelho, mas aí com uma vantagem corintiana para o Matias Rojas ao invés do Rafinha. No meio-campo, o Renato Augusto leva uma vantagem, apesar dos destaques que a gente fez no meio-campo. Por isso que eu acho que, por exemplo, a presença do Gabriel Neves é muito importante nesse cenário e não o Alisson. Tá? Renato Augusto leva vantagem. E também, quando a gente coloca o Lucas aqui, lembrando que é o dado sem Flamengo, tá? Sem o gol que ele fez, por exemplo, você tem um Lucas não conseguindo levar vantagem em relação aos dois meias do Corinthians, aos dois defensores aqui na parte do meio do Corinthians, tá? Tanto o Michael quanto também o Juan Oliveira, tá? Nesse cenário aqui, o que eu imagino, com a atuação de todo mundo, e essa nota deve aumentar, e aqui pode ser que dê São Paulo, tá? Como a gente não tem os dados, a gente não conseguiu concluir isso a tempo, tá? Você tem uma grande desvantagem do Wellington Rato aqui, em relação ao Fábio Santos, e um confronto onde você tem uma vantagem do Nestor em relação ao Fagner, tá? Se for Michel Araújo, já começa a dar mais empate do que necessariamente vantagem do São Paulo. Na dupla de zaga contra o atacante do São Paulo, o Caleri leva vantagem, por isso a importância do Caleri estar inteiro para esse jogo contra a equipe do Corinthians. O que a gente pode concluir de tudo isso para a gente fechar nos 15 minutos? A gente pode concluir o seguinte: tende a ser um grande jogo e um grande jogo apertado, tá? Então não esperem uma goleada de ninguém, a não ser que seja algo do tipo, o Corinthians faça 1-0 logo, e aí o São Paulo precisa modificar completamente o estilo de jogo e aí abre espaço.
Tirando isso, o restante tende a ser um jogo de 1 a 2 gols de diferença no máximo e um jogo resolvido no final. Tá? Muito provavelmente isso tende a postergar até o final, então muitas emoções para você. Tome conta desse seu coraçãozinho para a gente poder acompanhar a final, seja qualquer um de vocês torcedores, seja torcedores do São Paulo, torcedores do Corinthians, aqui no canal. Tome cuidado, tá? Sempre importante preservar esse coração para os grandes jogos que ainda virão, tá? Temos uma temporada, quase metade da temporada inteira aí pela frente, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, bom jogo a todos, tá? Que ganhem o melhor e que também vocês acompanhem aqui mais vídeos aqui do canal, sejam bem-vindos a quem esteja vindo pela primeira vez, porque é muito legal contar com a tua presença aqui também, combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.